Graça e paz, amém? Pode se assentar, pode tomar seu assento. Quero dizer que é uma felicidade para mim poder compartilhar uma palavra com vocês. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a sua casa também, fique à vontade, seja bem-vindo, meu irmão. O Senhor Jesus, Ele está nesse lugar e Ele quer falar algo para mim e para você, amém? Deixa eu ativar meu cronômetro aqui, porque eu falo bem pouquinho, então eu preciso cronometrar aqui para não perder a hora, amém? Queridos, eu gostaria de ler com vocês no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 9. Fala um pouquinho sobre a história de Noé. Na verdade, eu ia ler bastante, eu ia ler até o capítulo 9, só que eu parei para dar uma resumida, senão ia se prolongar e prolongar. Então, vamos lá. Gênesis 6:9 diz o seguinte: essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Tá aí 3 características que já me chamou a atenção quando eu fui ler. Justo, íntegro, andava com Deus. No meio do povo da sua época. E a Bíblia relata como nos dias de Noé, onde o povo não estava nem aí para Deus. E Noé era justo, íntegro e andava com Deus. 3 características que eu já gostei quando eu comecei a ler. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipestre, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13,5 de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e inferior. E eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e suas mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazenem todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Olha como Deus é tão detalhista nos projetos que Ele estabelece. Imagina se Deus chegasse para você e dissesse: eu quero uma arca de 13 metros de largura, 10 de comprimento, assim, eu já tinha me perdido nas medidas. O que ela... Repete aí, Senhor, me ajuda aí. E Deus fala isso para Noé: constrói uma arca assim, 3 compartimentos, superior, inferior e o médio. E ali, algo que só poderia vir do Senhor, com um propósito, ia haver um dilúvio. E Deus, ele fala para Noé: vou trazer a você um animal de cada espécie, eles virão a você. E o interessante é que eu achei que Noé tinha saído isso há alguns anos atrás, quando eu li, eu achava que Noé tinha saído em busca dos animais. Mas como que Noé pegou as aves? Como que Noé pegou esse animal tal? Que ele é rápido, como que ele pegou? E na verdade a Bíblia diz que vieram até ele. Deus preparou isso, os animais vieram até ele. E em Gênesis 7, eu gostaria de ler com vocês, que diz o seguinte, a partir do versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a sua casa, porque és justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 machos e suas fêmeas, mas os animais que não são limpos, 2 machos e suas fêmeas.
Também das aves do céu, 7 e 7 macho e fêmea, para se conservarem vida e semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. E Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todos os répteis sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara. E passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e com ele seus filhos, Sem, Cã e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra, conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de todas as criaturas em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, e todos os seres viventes, como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor fechou a porta por fora. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e aumentaram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e aumentaram grandemente sobre a terra, e a arca vaga sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceram todos os seres viventes que se moviam sobre a terra, aves, gado, animais selvagens, todo réptil sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida e suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. Homem e o animal, réptil, ave do céu, foram extintos da terra, e ficaram somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 8:1 continuando. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a se abaixar. Gênesis 9:1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves, criaturas que se movem rente ao chão, peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Aleluia. Tentei resumir no máximo ali todos os capítulos ali que eu consegui ler, do 6 ao 9, para trazer uma breve reflexão ao teu coração. Falei, poxa, quão grande foi esse projeto que Deus entregou a Noé, de construir uma arca. Quão grande foi esse projeto, né? E Noé já tinha 600 anos. 600 anos. Naquela época eles viviam mais. E eu tenho certeza absoluta que quando Noé acatou em seu coração essa ordem do Senhor, que ele começou a trabalhar e catar madeira e fazer ali já, e limpar ali o canto que a arca ia ficar, ele recebeu críticas, pode ter certeza disso. A Bíblia não relata bem, mas se como o povo daquela época era corrompido, eu tinha certeza que o povo foi lá só para zombar de Noé, foi lá para tirar uma casquinha. E o interessante é que ele deu ouvidos ao que Deus tinha falado com ele. Assim como Noé, Deus ele coloca algo para nós fazer. Ele coloca projetos em nossas mãos. Ele coloca coisas que vêm do coração dele, que de maneira alguma partiria de nós. E quando são realizadas, nós olhamos e dizemos,
isso só pode ter sido o Senhor na minha vida, porque eu sei que eu não tenho capacidade alguma, eu sei que de mim isso aí não poderia sair tão perfeito. A gente sabe que foi Deus. Amém? E ele recebeu a direção de Deus e esqueceu das críticas, esqueceu dos xingamentos, esqueceu. Eu acredito que até a família de Noé ficou meio assim, falava, eu acho que ele ficou meio, acho que ele já está perto de se aposentar, né? 600 anos, acho que não está batendo mais bem não. Acho que até a família ficou meio assim, né? Mas vamos junto, né? Só que no texto acima diz que Noé era um homem justo e íntegro, e ele andava com Deus. Então não importa qual a tua idade, se você é novo, se você já tem mais idade, não importa a tua aparência, se você anda com Deus, você vai saber aquilo que Deus quer fazer, porque Ele vai colocar no teu coração. E as pessoas vão até olhar para você e dizer, você não tem capacidade não, porque se nós formos ver, Noé tinha 600 anos, e você, cara, se encosta pela previdência, vive aí mais um pouquinho que você tem. Só que Deus era com ele. Deus era com ele. Amém? Na minha e na sua vida não é diferente, sabia disso? Quando Deus coloca algo para nós realizarmos, vem também os ataques, vem também as críticas, vem também aqueles que vão passar e dizer, você está maluco, você não tem mais idade para isso, ou você ainda não tem idade para isso. Vai acontecer isso. Sempre vai haver oposição ao propósito do Senhor. Só que os opositores não são maior que o Senhor. Os opositores são menor. Então, sobre o propósito de Deus que há na minha vida e que há na sua, as oposições que vierem de encontro a Ele, elas não podem ser maior. Elas só serão maiores se você der ouvidos, se você enxergá-las. Assim como Davi enfrentou Golias e ele não enxergou aquele gigante, ele enxergou o nosso Deus que era bem maior. Imagina se ele fala, não vou não, Saul, desculpa aí, eu me empolguei, Saul, não vou, desculpa aí, cancela o que eu falei, o cara é muito grande. Não, ele falou, hoje o Senhor me dará a cabeça desse circunciso filisteu. Ele afrontou o exército do Deus vivos. É hoje que ele vai virar comida para as aves. Não enxergar, não dar tamanho às oposições, às críticas. Noé não deu atenção. Sabe por quê? De que adianta nós darmos atenção para aqueles que não enxergam o propósito que Deus tem em nós? Para aqueles que não entendem o propósito que Deus tem para nós? Um dia eu critiquei também. Um dia eu era que nem esses que criticavam. Mas não faz sentido. Eu consigo buscar Deus na minha casa, não precisa estar indo na igreja. Só como se busca um Deus que você não conhece? Como que você vai buscar um Deus que você não conhece? Porque quando eu vim para Jesus, foi na igreja que eu fui ensinado quem era o Deus a quem eu devia servir. Fui ensinado, e eu tinha aquela dúvida, quem é Jesus e quem é Deus e quem é Espírito Santo? Por que eles falam dos três? Não deixa a gente meio confuso no início da conversão? E aí, fui ensinado. Glória a Deus. Às vezes podem até achar que você é meio maluco pelas atitudes que você adota para cumprir o propósito de Deus. Dizer, não, cara, você está meio... Acho que você está muito... eu acho que você está muito radical, você está indo muito na igreja. Eu acho que eles olharam para nós e disseram, eu acho que você está muito velhinho. Não, dá uma segurada aí. Mas em Deuteronômio 31:6 diz, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime. O seu Deus vai com vocês e nunca os deixará e nunca te abandonará. Olha que promessa maravilhosa. Eu recebo essa promessa para a minha vida, você recebe? Glória a Deus. Amém. Eu não falei o título da ministração, né? Então é renovo de incentivo. E por que eu falo de incentivo? Porque toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu sou incentivado. Toda vez que eu leio uma história, eu sou incentivado.
E toda vez que eu vejo um irmão meu sendo fiel a Jesus, cumprindo o propósito que Deus tem para ele, para abençoar vidas, salvar, libertar, para ser membro do corpo de Cristo, para gerar frutos, eu me sinto incentivado. Eu falo, que alegria, aquele irmão me dá alegria no meu coração, porque eu olho ele sendo fiel a Jesus e falo, ei, glória a Deus, ele é uma pessoa que se dedica, ele é uma pessoa que ele não abre mão da vontade de Deus. Amém? Primeiro ponto é o seguinte: ande com quem te incentiva a ser parecido com Jesus. Pode ser que ele até tenha uma aparência física parecida com Jesus, um cara meio barbudo, parecido com árabe e tal, que Jesus era lá do Ocidente, né? Então do Oriente Médio, se não me engano. Enfim, alguns colocam Jesus de olho verde, loiro, cabelão liso assim, poxa, que ator bonito, né? O cara lá de Hollywood. E se você parar para olhar as origens ali, a terra em que Jesus vivia não era frio naquele lugar, era quente. E tu olha para o povo árabe hoje, eles são parecidos, são um povo parecido, é igual você olhar para os asiáticos, eles são parecidos. Os árabes também são parecidos. Alguns são mais moreninhos, mas enfim, todos peludos. E tu para assim, eu imagino que Jesus era mais ou menos assim, parecido. Mas o mais interessante é ser parecido interiormente com ele. É dar o testemunho da maneira que as pessoas olhem para você e digam, nossa, cara, eu me senti tão bem quando eu conversei com você. Nossa, eu me senti tão em paz, eu saí tão bem dessa conversa. Eu me senti tão bem quando você me acolheu, quando você me deu um abraço, quando você falou de Jesus para mim. São respostas que pessoas que são parecidas com Jesus, elas ouvem direto. Nossa, você é um anjo de luz. Você tem algo diferente. Enfim, você vai se acostumar a ouvir essas coisas. Mas é para a glória de Deus. Amém? Fala, glória a Deus. Que bom que eu estou sendo parecido com Jesus. Glória a Deus. Olha o que diz no Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho de ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores ou escarnecedores, em outra tradução. E o interessante é que muitas das vezes a gente... Vou falar de mim, tá, gente? Não tô lançando indireta para ninguém, estou falando de mim. Porque eu sentava na roda dos meus amigos do mundão, mas eu amava eles. Só que os assuntos, meus irmãos, não eram mais os mesmos. Não para mim. Agora eu conhecia Jesus. Então eu me sentia assim, cara, eu não pertenço mais a isso. Eu não pertenço mais a esse mundo. Eu sou luz. Amém? Mas se você insiste em se assentar na roda dos zombadores, deixa eu dizer algo. Sabia que quando você se levanta dessa roda, o assunto é você? Pois é. Então, adote esse salmo para o teu coração. Bem-aventurado. E o salmo, ele tem mais versículos que ele diz que ele diz coisas belas para essa pessoa que não se assenta à roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores, não adota a conduta de ímpio para a sua vida. Antes, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, e nela tem o seu prazer. Aleluia! Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes e dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcharão. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Olha aí, a Bíblia ela é bem clara no que ela ensina, ela é bem clara. Eu acredito que Noé foi tão fiel naquilo que Deus colocou para ele, que se a família de Noé dissesse, não vamos entrar aí não, você está maluco, você está criando fantasia. Eu acho que Noé diria, tá bom, fique aí fora, eu vou continuar com meu Deus.
Salmos 37, 23 diz o seguinte: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Sabia que sempre surgiu algo que vai querer desanimar a mim e a você, que vai vir de afronta? Sempre vai vir. Seja bem-vindo à vida do crente. Ai, não, agora eu estou com Jesus. Agora é só felicidade, é só alegria. Meu Deus. E aí você se enganou. Porque a vida com Jesus, ela também é uma vida de desafios. Todo dia você enfrenta um desafio, tenho certeza disso. Hoje eu enfrentei um. E eu falei assim: Senhor, eu fiquei pensando, hoje eu vou levar uma palavra. Isso aqui surgiu para me tirar da bênção. Isso aqui surgiu para me tirar da paz. Veio um abençoado lá e me acertou na traseira do meu carro na hora que eu estava dirigindo. E ele desceu apavorado do carro, xingando não sei o quê. E eu desci em paz. Peguei o guarda-chuva e ainda botei nele aqui. Falei: ô querido, tudo bom? E botei o guarda-chuva nele. Estava chovendo. E ele xingando e não sei o quê, não sei o quê. E já falou assim: ó, a culpa não é de ninguém. Aí eu... Enfim. Aí ele falou: faz o seguinte, vamos ali, me segue que eu vou em tal lugar, a gente vai conversar. Eu falei: tá tudo certo. Se disser que eu não tremi um pouquinho, porque foi um susto, eu fiquei um pouquinho tremendo, só que eu falei: isso aqui não vai tirar a minha paz. Sabia que quando você se levanta para fazer algo para o Senhor, acontece algo, vem de confronto, para te desanimar. Nossa, hoje eu me preparei para ir para a igreja, cultuar o Senhor, mas aconteceu isso, eu não vou mais não, desanimei. Imagina a cena. Noé olha para ele mesmo e fala: já tenho 600 anos. Acho que não é para mim não esse negócio de construir arca. Acho que não é para mim não. Imagina. Olhou com o olho natural. Mas ele foi fiel ao Senhor. Amém? E às vezes o natural, ele quer interferir no espiritual, sendo que o espiritual que tem que influenciar o natural. Eu tenho certeza que você é um ser espiritual assim como eu, e se você se move nas coisas espirituais, na oração, na busca do Senhor, se você ora, você move os céus. Mas ao contrário disso, você vive na carne, vive nas coisas naturais. E as coisas naturais, meus irmãos, elas se consomem por si só. Samuel chegou para ungir um dos filhos de Jessé, ele olhou para o mais forte lá, cara bonito lá, falou: pronto, futuro rei de Israel. Se empolgou para ungir o cara, Deus falou: não. Foi no outro, não, e não, e não, e não, e não, não. O homem vê com o olho natural, mas Deus, ele consegue enxergar o coração, consegue enxergar mais além. Eu estava dizendo: Senhor, que o Senhor me abençoe para que eu tenha os teus olhos para me enxergar o coração das pessoas, enxergar o melhor, enxergar o que há de bom nelas. Não com um olho de um julgamento ruim, que você vai passar a ser uma pessoa que só vou enxergar os erros na vida do irmão. Não, enxergar as virtudes que há nele. Amém? Então, meus queridos, fiquem firmes no propósito. Fiquem firmes no propósito. Eu me apeguei com esse Salmo 3, e desde criança eu conheço ele, porque eu usava ele para dormir. Às vezes eu dormia, eu estava meio atribulado, e dizia: não estou conseguindo dormir. Chamava minha mãe e dizia: me ajuda aqui, e ela me ajudava. E era criança. E dizia assim: Senhor, a partir do versículo 1, Salmo 3, são muitos os meus adversários, muitos se rebelaram contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca te salvará. Olha o que eles dizem ao teu respeito: Deus nunca te salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege,
é a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor eu clamo em voz alta, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Aleluia. E ele continua, fala, e não me assustam os milhares que me cercam. Olha aí. E ele clama ao Senhor dizendo, levanta-te, Senhor, meu Deus. Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Ao mesmo tempo que ele diz, são muitos meus adversários, o Senhor revigora ele, dá força e ousadia, ele fala, mas não me assusta os milhares que me cercam. Por quê? Porque Deus está com ele. Então, as circunstâncias que cercam a tua vida para fazer com que você desanime na fé, tropece, elas não irão te assustar, porque Deus é contigo. Amém? Que diremos, pois, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém poderá. Não existe ninguém maior do que Deus. Glória a Deus. Andar com Jesus de mãos dadas, ao ponto de não deixar qualquer coisa que aconteça ao teu redor ou com você, soltar a mão de Jesus. Aleluia. Vamos lá para o ponto 2. Estou de olho na hora aqui. Glória a Deus. O ponto 2 diz o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que ter essa coragem de chegar para as pessoas e dizer, ó, seja meu imitador, porque eu imito Jesus. A gente gosta de falar, o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, porque eu sou apóstolo Paulo. Mas ele foi ousado. Ele falou, me tomem como exemplo, porque eu tomo Jesus como exemplo. Sabe aquela situação que você trabalha na empresa com o teu irmão na fé, e aí vem uma pessoa lá falar mal do teu irmão e dizer assim, mas ele não é crente, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo, mas ele, enfim, faz aquilo e faz aquilo. E qual que é o teu posicionamento acerca disso? Será se você fala assim, que o irmão está atribulado, é que ele não está na benção hoje, pois é, né? Que tipo de crente ele é? Ou você fala assim, irmão, esquece a vida dele, olha para a minha, porque eu imito Jesus. Pode olhar para a minha vida, eu assumo essa responsabilidade. Será se você faz isso? É uma responsabilidade. E Paulo fez isso, seja meus imitadores. Eu sou imitador de Cristo. Amém? Eu vou te desafiar agora, você vai olhar para o irmão que está do seu lado e vai dizer, seja meu imitador. Aí o Espírito Santo vai te cobrar agora e dizer, agora imita Jesus. O Espírito Santo vai falar para você, agora imita Jesus. Se você imita Jesus, meu irmão, as pessoas vão querer ser que nem você. Poxa, o cara não chega atrasado, que exemplo. Esse cara não fala palavrão, que exemplo. Esse cara é honesto. Mesmo quando tratam ele com desonestidade, ele é honesto, ele é íntegro, ele é justo, parece que ele anda até com Deus. Seja meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. E mesmo que o teu irmão tenha falhas, mas eu sei que ele está batalhando para ser dia após dia parecido com Jesus. O grande problema das pessoas é que elas esquecem de olhar para Jesus e olham para a pessoa, sem estar olhando para Jesus. E quando aquela pessoa falha, vem um julgamento ao ponto de condenar, um julgamento ao ponto de esquecer tudo de bom que aquele irmão tem. Meus queridos, se você olhar para Jesus, as falhas do teu irmão, elas não vão ser maiores do que as virtudes que há nele, porque as virtudes foi o Espírito Santo quem colocou. Aleluia. E assim como eu estou em obras, você está em obras, amém?
O Espírito Santo está rebocando a parede, está passando uma argamassa, está botando um tijolo. Às vezes ele vai derrubar uma parede ali que já estava torta antes. Falou, opa, essa parede aqui está torta, vou ter que derrubar e fazer uma melhor. Vou botar no prumo. Aleluia. Então, você vai sair daqui dessa noite com essa coisa no teu coração. Sejam meus imitadores, porque eu imito Jesus. Que responsa, hein? Glória a Deus. Às vezes, nós achamos difícil servir à vontade de Deus. E a desculpa é, mas o Senhor me deu um livre-arbítrio para escolher o que eu bem quiser. E é verdade, Ele te deu um livre-arbítrio. Só que, deixa eu fazer uma pergunta. Digamos que eu estou jogando xadrez com meu irmão. Tem como duas peças de xadrez ocupar o mesmo espaço para mim jogar? Cada peça não tem sua casa? Deus consegue fazer isso, sabia? Comigo e com você. Deus traz o livre-arbítrio e traz a vontade dele e transforma em graça. Ao ponto de você continuar sendo livre, mais livre ainda, porque em Cristo nós somos livres. E você ter o seu livre-arbítrio e não viver uma prisão. Viver a vontade de Deus no seu livre-arbítrio. Porque tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Agora tu imagina, se tirar a vontade de Deus do teu livre-arbítrio, não é mais livre. Porque quem nos faz livre é o Senhor. Quando eu não tinha o Senhor, eu era escravo. Eu era escravo do pecado, eu era escravo de vício, eu era escravo da mentira. Aí Jesus vem, continuo com o livre-arbítrio, só que mais livre. Agora eu continuo com a graça dele na minha vida. Aleluia. Mas parece que... Eu já vi uma pessoa falar assim, parece que crente não se diverte. Eu falei, meu querido, você precisa andar mais com nós. Você não tem noção do que você está falando. Nós se diverte muito. E nós come muito também. É uma benção. Glória a Deus. Então, meus queridos, o Senhor nos faz livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós andávamos acorrentados. Parece meio louco, né? Como que eu ando acorrentado? Andava se arrastando. A vida não prosseguia. As coisas eram devagar. Aí com Jesus a nossa mente é liberta. O nosso ser é liberto. Nós passamos a viver a vontade dEle. E dizer, nossa, por que eu não conheci Jesus antes? Coisa boa, né? 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. A fé, ela é um processo que requer dedicação, que requer tempo. Você quer se dedicar à obra da fé? Você vai gastar seu tempo. Só que você não vai perder seu tempo. Você está investindo em algo que é bênção. Em algo que traz retorno. É assim como um voto dito no casamento. Você casou com a tua amada e você promete ser fiel e amá-la na tristeza, na dor, na alegria, até que a morte separe. Eu ia dizer na morte, mas até que a morte separe, até aí. E você trabalha para isso, não é assim? Os casais que estavam no final de semana aí viram que é assim que funciona. Você fala, você até chora no dia do casamento, que está emocionado. Só que o casamento não é só aquilo. Ali começa o casamento. Ali começa a trajetória. E ali você vai conhecendo a pessoa que você se casou. E ela vai te conhecer. E requer tempo e dedicação para fazer com que isso seja melhor dia após dia. Não é assim? A fé também é assim. Nossa, Jesus é o meu Senhor. Isso não pode ficar só da boca para fora. Requer também nossa dedicação em prosseguir, em caminhar nos passos de Jesus, imitar Jesus, em ser referência. Assim como Jesus foi. Sabia que Jesus, ele é referência até nas outras religiões? Ele é referência, eles tomam Jesus como referência. Podem até para eles não ser um salvador, mas Jesus é uma referência muito grande.
Para mim Ele é o Salvador e a maior referência. Glória a Deus. Olha o que Ele diz em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Glória a Deus. Não desanime, permaneça firme com Jesus. Ele sempre tem o melhor para você. Ele não te desampara. Ele é cuidadoso, zeloso. Sabe aquele desejo do teu coração que você se envergonhou em falar até para a tua esposa, mas Jesus te concedeu esse desejo porque Ele já conhecia você? Ele é assim. Eu já desejei ter algo, um objeto assim, e eu fiquei quieto. Eu falei, agora eu não tenho condição disso, não vou também falar para ninguém, vou ficar aqui. Só que Deus já tinha escutado, e Deus foi lá e me abençoou através da vida de outro irmão. E eu falei assim, nossa, eu não falei para ninguém, mas só Deus provando que Ele conhece o nosso coração. Amém? Apocalipse 14:12 diz o seguinte: esta é a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Sabia que Jesus, Ele vai vir buscar aquilo que você é, não o que você tem. A gente até compra um relógio bonito, esse que eu ganhei da minha esposa, ela é uma abençoada, glória a Deus. E aí você compra um celular, um celular com a câmera melhor, não sei o que. Aí você compra, enfim, diversas coisas. E aí Jesus vai vir buscar aquilo que você é, e não o que você tem. Não estou dizendo que você pode ter do bom e do melhor, você deve ter isso. Só que você não deve se apegar a isso, porque essas coisas não definem a tua salvação. A tua salvação é definida pelo sacrifício da cruz, e foi Cristo quem morreu nessa cruz e ressuscitou, para mim e para você poder ser participante da obra dele, para poder nós sermos perdoados dos nossos pecados, limpos, sarados, remidos, e andar de cabeça erguida, sem tomar sobre nós nenhuma condenação, mas tomar sobre nós o jugo de Cristo, que é suave. Aleluia. Se apegue com essa palavra, meu irmão. Se alimente dessa palavra. Assuma esse compromisso em dizer: ei, olha para mim, porque eu imito Jesus. Olha para mim. E a gente acha que às vezes imitar Jesus é ser um grande pregador, eu vou para as nações e não sei o quê. Também é. Mas tem outras coisas também que podem ser feitas, que as pessoas podem ver Jesus através dessas ações. Amém? No tempo certo. Glória a Deus. Achei que ia passar do tempo, mas eu tô me controlando. Vamos colocar de pé? Aleluia. Vocês recebem essa palavra? Quem são os teus incentivadores? O teu maior incentivador tem que ser o Espírito Santo, porque ele vai te incentivar a ser parecido com Jesus. Ele vai te incentivar nas obras de Cristo, a cumprir o propósito do Senhor. Ele vai ser o teu maior incentivador. Nós temos que dizer: Espírito Santo, eu quero ouvir tua voz. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua maravilhosa presença, Senhor. Nós te agradecemos, Paizinho, porque o Senhor se faz real no nosso meio. A tua presença, Senhor, nós podemos senti-la, Paizinho. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no nosso meio. Obrigado pelo teu amor, Senhor, amor que nos constrange, Pai. Senhor, obrigado porque nós achávamos que nunca poderíamos obter perdão por conta de nossos pecados, por conta da culpa que nós carregávamos antes, mas o Senhor mudou tudo isso. O Senhor nos mostrou que pode nos perdoar, que pode nos dar um novo começo, que pode botar sobre nossas vidas planos de paz, de um futuro, planos de fazer eles prosperar, planos de bênção. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. O Senhor é um rio de vida, e nós somos árvores plantadas ao ribeiro desse rio, e nós daremos os nossos frutos na estação correta, nossas folhas nunca murcharão,
Oh, Senhor, obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pela tua graça, Senhor, que nos libertou e nos mostrou que nós podemos sim, Senhor, viver a tua vontade. A nossa vontade não é maior que a do Senhor, mas nós podemos escolher aquilo que nós devemos fazer. E hoje nós escolhemos, Senhor, hoje e amanhã, e até que o Senhor volte, nós escolhemos cumprir a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós te aplaudimos nessa noite e glorificamos o teu santo nome, Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és um Deus poderoso. Aleluia, aleluia, glória a Deus.